Boa noite a todas as pessoas que acompanham essa sessão. Quero falar de alguns assuntos. No último dia de fevereiro, o deputado Edinho, do Partido dos Trabalhadores, ele elaborou uma lei sobre doenças raras. Eu achei um assunto interessante para chamar exatamente a atenção da população sobre as chamadas doenças raras, que tem cerca de 2,5 milhões de brasileiros que sofrem dessas doenças, que são de muito difícil diagnóstico, inclusive. Tem de 6 a 8 mil doenças consideradas raras. E essas doenças são raras, mas elas estão no nosso dia a dia. Por exemplo, como a esclerose lateral amiotrófica, a hemofilia, como, por exemplo, a distrofia muscular, síndrome de Rett, síndrome de Marfan, ataxias. Eu, por exemplo, meus anos de medicina, eu vi praticamente todas essas doenças, não com uma frequência muito exagerada, mas a gente sempre está presente no dia a dia, essa doença, no dia a dia do médico. Então, é mais para chamar a atenção sobre essa questão das doenças raras. Dia 10 de março, agora próximo, estará entre nós o deputado Carlos Neder, que é do Partido dos Trabalhadores, estará participando de um curso para novos filiados do Partido dos Trabalhadores e estará também prestigiando a EMAPA, que será o último dia da EMAPA. Pelo menos essa é a agenda, além de fazer reuniões em bairros. Ele foi autor de 2 emendas, no total de 600 mil, inclusive para terminar aquele posto de saúde que foi mostrado aqui do bairro Ipiranga. Eu tenho um artigo aqui bem interessante a respeito que os municípios, a maioria dos municípios brasileiros estão inadimplentes com a União. Cerca de 80% dos municípios estão inadimplentes, mostrando, inclusive, vindo até com bastante coincidência, essa matéria da Voz do Vale, que fala que a Vareprev tem as contas de 2007 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, inclusive citando aí os absurdos que fizeram em 2007 com a Vareprev. Inclusive, está aqui, olha aí, investimentos, aquisição de títulos federais sem a devida cautela, possivelmente acarretando um prejuízo à Vareprev de mais de R$ 760 mil. Todo mundo se lembra daquelas aplicações do Banco da Amazônia, que foi um absurdo, né? E por isso que a Vareprev, e além do fato de os governantes anteriores não repassar aquilo que desconta do funcionário. E por isso que está nessa situação e sem CRP o nosso município. Até eu comentei desse artigo aqui do doutor Aloísio, que é um juiz da Paraíba, muito interessante, que fala que novos prefeitos devem apurar improbidades de antecessores. E ele cita nesse artigo, aliás, ele foi até autor de um livro, dizendo que seria importante que fosse criada uma comissão permanente de apuração de atos de improbidade administrativa. E ele mostra nesse artigo onde os prefeitos mais desviam dinheiro. Por exemplo, locação de veículos importados ou top de linha. Serviço de limpeza urbana, é onde o pessoal mete a mão, muitas vezes. Contratos de bandas, esses eventos que acontecem nos municípios, isso é para todo o Brasil, né? Aqui a Avaré não é diferente, não. Contratos na área da saúde e da educação, que é outro lugar de rapina. Tem mais. Quem está falando isso é o juiz, hein? Contratos de calçamento, contratos de empresas para realização de concursos públicos, é outro lugar que há direcionamento e roubalheira. Contrato de fornecimento de combustível e até mesmo as contas, as despesas condiárias devem ser auditadas por essa comissão de apuração de atos de improbidade administrativa. E diz aqui, com muita clareza, o doutor Aloísio Bezerra Filho, que os prefeitos que assumem têm a obrigação de, na verdade, investigar os seus antecessores quando há evidência de malfeitos, de desvio de dinheiro público. E nós estivemos aqui, eu, o Barreto e o Laides Baiano, na última audiência pública de gestão fiscal. Eu quero só rapidamente dizer alguns aspectos que me chamaram a atenção, que o orçamento de 2012, obviamente, não atingiu a previsão, que era R$ 220 mil, em torno disso, chegou a 13% menos do que esse valor, contando a administração direta e indireta. Então, houve aí um percentual de cerca de 13%, 14% que não atingiu. Outro detalhe interessante, eu perguntei ao Pinho, secretário da Fazenda, qual o percentual de hora extras
em relação à folha de pagamento, que é de 5.700.000 a folha de pagamento da prefeitura. 10% disso é pagamento de hora extras. E a meta do governo é atingir entre 3% e 4%. E outros, ITR também foi abordado, tem outros dados aqui bastante interessantes. E, como eu tenho apenas mais um minuto, eu até ia me ater mais a isso, mas eu tenho que fazer uma manifestação aqui, porque nós tivemos um debate muito sério sobre o requerimento a semana passada. A sessão se alongou, todo mundo acompanhou, tal. Parece que vai ser votado hoje uma emenda à intenção de calar a boca dos vereadores aqui, que alguns vereadores quiserem implantar a lei da mordaça aqui. E, no dia seguinte, o vereador, que é radialista, de maneira debochada, no programa dele, me dedicou uma música para mim, chamada Esse Cara Sou Eu. E eu tenho um espaço no rádio, e eu também poderia dedicar música, mas eu só faço jornalismo lá, e não faço deboche. Eu não ataco as reputações das pessoas, muito menos dos meus adversários no rádio. Eu debato aqui. Então, eu queria aqui dedicar 3 músicas para esse cidadão. Mexerico da Candinha, que é do Roberto Carlos também, que a Candinha era a maior fofoqueira na década de 60 e 70 na revista do rádio. Para os mais antigos se lembram. Ciúmes de Você, outra música do Roberto, quero dedicar a ele também, porque ciúme de mulher é terrível, mas ciúme de homem, de política, é pior ainda. E Quero Que Vá Tudo para o Céu, é outra música que eu quero dedicar para ele. E, para terminar, para não me alongar, já ultrapassei meu tempo, eu queria me referir ao Belchior, outro grande compositor, que falou que eu sou apenas um rapaz latino-americano, no caso, eu sou um cidadão avarense, cheio de ideias, boas ideias e com muita ética no coração. Boa noite.